Vamos continuar hoje o nosso voo, né, sobre o Sidur, passando, né, entendendo num primeiro momento. Depois, Bezrat Hashem, a gente vai voltar, vai se aprofundar em cada uma das partes, mas, pelo menos nesse primeiro momento, a gente tem uma visão panorâmica, né, ter uma visão geral do que são todas as partes, né, quando a gente abre o Sidur e a gente parece chinês, parece grego. Grego não pode parecer que a gente está chegando em Hanukkah, mas a gente precisa entender a estrutura, né? Então é isso que a gente está vendo, a estrutura de toda a Tefilá. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a estrutura da nossa Tefilá durante o Shabat, e o Shabat tem algumas mudanças, né? Em especial, a gente falou sobre a Amidah, a reza silenciosa, que durante a semana ela é composta por 19 brachot, são 3 brachot de louvor, 13 de pedidos, que são divididos em pedidos pessoais e pedidos comunitários, e 3 brachot de agradecimento para Hashem. Isso é durante a semana. No Shabat, a gente explicou que a gente não faz pedidos. Então, aquelas 13 brachot de pedidos, elas vão ser substituídas por uma brachá chamada Kedushat Hayom. Cada uma das tefilot do Shabat, ele tem uma brachá por si só. As 3 são diferentes. Então, se a gente pegar as 3 tefilot do Shabat, elas são diferentes no centro dela. As 3 primeiras e as 3 últimas brachot são iguais, mas a brachá central da Amidah, ela vai ser diferente para cada uma das rezas que a gente vai fazer no Shabat. Então, a gente já explicou um pouquinho da Amidah da noite, né? A reza da noite. Já começamos também na aula passada falando sobre a reza da manhã do Shabat, sobre o Psukei de Zimra, aqueles salmos que a gente lê antes de começar efetivamente a Tefilá, e a gente falou que no Shabat é praticamente o dobro do que a gente faz durante a semana. Então, são muito mais salmos que a gente acrescenta no dia do Shabat. E, finalmente, a gente vai chegar na mesma estrutura que a gente tem de todas as tefilot. Então, de manhã, a gente vai fazer, tem as brachot antes do Shema Israel, o Shema Israel, as brachot depois do Shema Israel, e, finalmente, a gente vai ter a nossa Amidah, né? A reza silenciosa que a gente faz na sinagoga. E, para quem está rezando Betzibur, para quem está rezando com Minyan, a gente tem também a Hazará, a repetição em voz alta da nossa Amidah, que era feito para aquelas pessoas que não sabiam rezar, e elas podem cumprir a obrigação da Tefilá, escutando e tendo intenção de participar da mitzvah da Tefilá, do Sheliach Tzibur, aquele que está conduzindo as rezas, e essa pessoa ela podia cumprir. Hoje em dia, que a gente, Baruch Hashem, já sabe rezar, já tem Sidurim, já é muito mais fácil, né? Todo mundo ter o seu próprio Sidur e a gente saber usar o Sidur. Então, a gente, hoje em dia, não pode mais se apoiar na Hazará do Sheliach Tzibur. Então, essa tefilá que ele faz em voz alta, na verdade, acaba sendo muito mais, entre aspas, um pouco simbólico, né, para guardar o que foi decretado pelos nossos antepassados, mas cada um hoje em dia deve fazer a sua tefilá sozinho e não querer se incluir na tefilá do Sheliach Tzibur. Por isso que é tão importante, isso é um ponto que eu tento ressaltar muito, que a gente não deve aprender a fazer tefilá no meio da tefilá. A gente deve se preparar antes, quer dizer, a gente deve chegar na tefilá já preparado, já entendendo como a gente faz a tefilá e não ficar perdido. Porque se a gente ficar perdido lá na tefilá, infelizmente, com certeza, a gente não vai conseguir ter kavaná. Eu sempre brinco com as pessoas, mas isso é muito sério, que muitas vezes a pessoa pega a tefilá de Rosh Hashanah, que é uma tefilá grande, é uma tefilá realmente longa. Não é no meio da tefilá que a gente tem que tentar entender o que a gente está falando. A gente já tem que chegar na tefilá com tudo entendido, sabendo o que a gente está rezando, o que a gente está falando, e não a gente cair de paraquedas na tefilá e ficar folhando o Sidur sem saber onde está,
porque senão, com certeza, a gente não vai conseguir fazer a nossa tefilá com a kavaná que a gente precisa fazer. Então, Bezrat Hashem, vamos continuar hoje no entendimento da nossa tefilá, no aprofundamento da nossa tefilá, depois da Amidá, que a gente fez silenciosa, e depois da Hazará, dessa repetição que o Sheliach Tzibur ele está fazendo, a gente finalmente, no Shabat de manhã, a gente vai chegar na leitura da Torá. Então, a gente faz algumas rezas, né? A verdade é que a gente, no momento da abertura do Aron HaKodesh, que a gente vai abrir o Aron para tirar o Sefer Torá, em algumas ocasiões a gente vai ver, a gente vai tirar mais de um Sefer Torá, isso em especial nos Hagim, né? Nas festas, a gente vai ler muitas vezes trechos diferentes e a gente depois vai entender por que a gente lê esses trechos diferentes. Então, às vezes, se costuma tirar até mais de um Sefer Torá e vão ter ocasiões, por exemplo, Shabat de Hanukkah, que podem ser até mesmo 3 livros de Torá, 3 Sifrei Torá são tirados do Aron HaKodesh, porque são 3 leituras diferentes que a gente vai fazer naquele Shabat. Então, a gente tem algumas frases, né, que a gente fala no momento que está abrindo o Aron HaKodesh, tem também alguns pedidos, né, que a gente faz para Hashem, inclusive os pedidos estão escritos em aramaico, que a gente, em muitos lugares está escrito que os anjos, eles só entendem Lashon HaKodesh, só entendem o hebraico, então muitas vezes a gente faz pedidos em outras línguas para que os anjos não interrompam a nossa tefilá, que ela chegue diretamente para Hashem. A gente fala o Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Na verdade, o Sheliach Tzibur fala isso e a gente repete em voz alta, Echad Elokeinu, Gadol Adoneinu. Então, tudo isso a gente repete junto com o Sheliach Tzibur e ele vai finalmente conduzir o Sefer Torá para Bimá, aquela mesa central que a gente tem no Beit HaKnesset, e vai ser feita a leitura da Torá. Durante a semana, a gente lê só um pequeno trecho da Parashá, do trecho semanal, e 3 pessoas são chamadas para ler o primeiro trechinho da Parashá. No Shabat, são chamadas pelo menos 7 pessoas. Então, essas 7 pessoas elas vão ser chamadas para a leitura da Parashá inteira. Então, isso é uma das partes mais longas, realmente, da Tefilá. Em geral, acaba levando meia hora, entre meia hora e 40 minutos da nossa Tefilá, essa leitura da Torá. Então, a pessoa ela é chamada para liar, ela vai fazer uma brachá antes de começar a leitura. O Sheliach Tzibur na verdade, tem o Bal Koreh, aqui é uma pessoa que sabe ler a Torá. Originalmente, todo mundo sabia ler a Torá. Então, cada um ele fazia a sua própria leitura, ele fazia a brachá, ele mesmo lia no Sefer Torá e depois fazia uma brachá quando ele terminou a leitura. Infelizmente, hoje em dia, a grande maioria do povo não sabe mais ler a Torá, então existe uma pessoa no Beit HaKnesset chamado Bal Koreh, e o Bal Koreh ele vai ler, ele vai cumprir a mitzvah, e a pessoa vai ter a intenção de estar cumprindo a mitzvah. Então, a pessoa que é chamada na Torá, ela vai fazer a brachá, o Bal Koreh, ele vai ler na Torá, e depois essa pessoa vai fazer a brachá quando terminou a leitura da Torá, e isso vai acontecendo nas 7 pessoas que vão sendo chamadas. Se vocês já prestaram atenção, podem ser acrescentadas outras pessoas. Muito mais gente pode ser chamado. A única regra tem que saber, não é em qualquer lugar que a gente pode parar a leitura, tem lugares certos, tem dentro da Torá, tem o que a gente chama de parashiot, tem assuntos, né? No próprio Sefer Torá, tem alguns lugares que são abertos, né? Tem uma abertura, tem um espaço entre um assunto e outro. Então, tem regras na Torá, para quem lê a Torá, ele sabe aonde ele pode parar. Então, por exemplo, muitas vezes tem uma festa, tem um Brit Milá, tem um ofruf antes do casamento, os Ashkenazim, ou depois do casamento, né, o Shabbat Hatan, para depois do casamento dos Faradim,
e que muitas pessoas são chamadas na Torá, então querem dar kavod, né? Querem dar honra para todos os parentes, para os amigos que estão indo lá no Beit HaKnesset. Então, podem ser acrescentados, no mínimo no Shabat, tem que ser chamadas 7 pessoas e praticamente não tem limite. O limite vai ser ter um número mínimo de versículos que a pessoa tem que ler, que são 3 psukim, isso é o mínimo que a pessoa tem que ler. Então, pode ser acrescentado, muitas pessoas podem ser chamadas na leitura da Torá, e muitas vezes por isso que acaba demorando até mais, né? Até a pessoa ser chamada, até a pessoa fazer as brachot e tudo, acaba demorando muito tempo. Depois da leitura da Torá, existem muitas sinagogas que fazem um misheberach, né? A pessoa, ela abençoa todo mundo que ela quer escolher, os parentes, os amigos, as pessoas que estão na sinagoga, e a pessoa recebe blineder, que ela quer fazer uma doação, ela quer dar uma tzedakah por aquela aliá na Torá, e não tem nenhum valor, a pessoa pode doar quanto ela quiser doar. Então, isso para todo mundo que é chamado, a pessoa faz a primeira brachá, faz a leitura, faz a segunda brachá, e, por último, é chamado uma pessoa que vai fazer a leitura do maftir. Então, o maftir é um trecho especial que é lido, que está associado ou com o Shabat ou com os Hagim. Como o Shabat toda semana ia ser muito incômodo para as pessoas, ficar trocando toda semana o Sefer Torá, lê um Sefer Torá Parashá, depois fecha, abre outro Sefer Torá, lê um trecho que fala sobre o Shabat. Então, isso ia ser uma tirha de tzibur, ia ser um incômodo para todo o público. Então, os nossos sábios, eles decretaram que o maftir no Shabat, essa última pessoa que é chamada, ela vai repetir a parte final da leitura da Parashá. Então, se a gente olhar nos Humashim, toda a Parashá ela é dividida em 7 leituras. Então, tem do lado, né, o Rishon, Sheini, Shlishi, Revi'i, até o Shvi'i, até a 7ª pessoa que ela é chamada na leitura da Torá, e depois tem o Maftir. Na verdade, o Maftir ele está dentro da 7ª leitura. A pessoa que é chamada com uma 7ª leitura, ela vai ler até o final da Parashá, e depois o Maftir vai voltar mais um trecho e vai ler a Haftará. O que é a Haftará? Muitas épocas do povo judeu existia a proibição da leitura do Sefer Torá em público, e eram proibições, por exemplo, Mina Shamayim, hoje à noite a gente já tem a nossa festa de Hanukkah. Era proibido, durante a dominação dos gregos, que se lesse Torá em público, que se ensinasse Torá em público. Era proibido também, por exemplo, na época dos romanos, na época da destruição do nosso segundo Beit HaMikdash, e se a pessoa fosse pega ensinando Torá em público, lendo a Torá em público, a pessoa ela poderia ter pena de morte. Então, o que fizeram muitas épocas do povo judeu, que não pode ler a Torá em público? Então, os nossos sábios, eles pegaram alguns trechos do Tanakh, né, dos Neviim e Ktuvim, da parte dos profetas em especial, e que tem algum ensinamento que está conectado com a Parashat HaShavua, e era isso que era lido na sinagoga. Então, como não precisa ser lido dentro de um Sefer, né, não é como a leitura da Torá, do Sefer Torá, então, por isso, era uma maneira de, entre aspas, a gente enganar os nossos inimigos que queriam matar a gente, e, ao mesmo tempo, a gente não anular essa mitzvah da leitura em público do Sefer Torá. Então, é por isso que se manteve, fizeram esse costume da leitura da Haftará. Então, a Haftará já não é mais dos 5 livros da Torá, não faz mais parte da Parashá da semana, isso faz parte do livro dos Neviim, do livro dos profetas, e algum trecho, por isso que é muito importante, é muito interessante, para quem quiser sempre prestar atenção, na leitura da Haftará, sempre está conectado com um ou com alguns assuntos que foram lidos na Parashá da semana. Então, muitas vezes a gente pode entender melhor até a Parashá da semana, lendo esse trecho da Haftará, que foi escolhido a dedo pelos nossos sábios que quiseram transmitir para as futuras gerações mesmo
em épocas que a gente tinha a proibição da Torá, a gente nunca desiste, a gente pode fazer escondido, mas a gente não desiste de cumprir a Torá, de cumprir as mitzvot, mesmo quando tem risco de destruição, risco de morte para o povo judeu. Então, vai ter uma brachá antes da leitura da Haftará e depois da leitura da Haftará tem algumas brachot que a pessoa que foi chamada, ela deve ler. Então, é interessante, só um costume também, normalmente, óbvio que se a pessoa ela sabe fazer a tefilá, a pessoa que é chamada para o maftir, ela normalmente é convidada também para fazer a tefilá que vem depois, a gente vai explicar a tefilá de Musaf. Porque isso, como essa pessoa foi chamada para ler um trecho dos Neviim, um trecho dos profetas, e não da Torá, por mais que ele pegou um pedacinho final da Torá, mas o principal da leitura dele foi um trecho dos profetas, para essa pessoa não se sentir menosprezada em relação às outras pessoas que foram chamadas, então é dado para ela também o mérito dela poder ler fazer a tefilá depois, para mostrar que nós não estamos te desprezando, ao contrário, então é dado um kavod, uma honra a mais, para mostrar que essa pessoa ela não foi chamada por um desprezo. Então, de novo, a gente vai vendo nos detalhes dos costumes, né, das leis, a preocupação que a gente tem que ter com a honra dos outros, o kavod de cada pessoa é muito importante a gente ser muito cuidadoso, mesmo que a pessoa foi honrada, mas ela pode sentir que ela foi menos honrada que os outros, já é suficiente para que os nossos sábios eles fizessem essa lei, que normalmente quem é chamado para Haftará, ele também deve ser chamado para ler, para fazer a tefilá depois, para dar sequência. Então, não é coincidência que muitas vezes a gente vê que a pessoa que foi chamada para Haftará, ele continua depois lá e ele continua a tefilá depois da leitura da Haftará. Depois da Torá, o Sheliach Tzibur, ele vai dar continuidade, ele tem algumas rezas, né, que a gente faz, também alguns pedidos de misericórdia. Todo momento de leitura da Torá é um momento que os portões da misericórdia estão abertos no céu, então é feito, o Sheliach Tzibur faz alguns pedidos, né, coletivos para o povo judeu, e também aqui interessante a gente prestar atenção, todos eles estão em aramaico, a gente está fazendo esses pedidos aqui em aramaico, quando vai ter o Rosh Chodesh, no Shabat que cai, na semana, né, que vai ter o Rosh Chodesh, a gente vai fazer o anúncio do Rosh Chodesh, então a gente vai fazer o Birkat HaChodesh. Então, por exemplo, se o Rosh Chodesh é na quarta-feira, então no Shabat anterior vai ser feito esse Birkat HaChodesh na sinagoga, é feito o anúncio de quando vai ser o Rosh Chodesh, é feito o anúncio também de que dias, né, que vai ser o Rosh Chodesh e o horário que vai ser a renovação da lua. Quer dizer, a gente sabe que a lua ela tem as 4 fases dela, tem a lua nova, depois vem a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante e volta para a lua nova. Então, quando passa da lua nova e vai aparecer, né, a primeiro brilho da lua, isso é o Rosh Chodesh. Então, no Rosh Chodesh, a gente começa o novo mês, então sempre a gente abençoa o novo mês, a gente pede para Hashem que seja um mês com brachá, que seja um mês com Irat Shamayim, que a gente tenha Bezrat Hashem com muita Torá, com um mês só com coisas boas. A gente faz o Ashrei Yoshvei Beisecha mais uma vez, e a gente vai começar a tefilá de Musaf. Vamos entender agora o que é essa tefilá a mais. O nome Musaf justamente vem do verbo leosiv, que é acrescentar. A gente vai acrescentar mais uma tefilá no nosso Shabat. E por que isso acontece? A gente falou que todas as nossas tefilot, elas têm algum paralelo dos korbanot, dos sacrifícios que eram oferecidos no Mishkan, no templo móvel, e depois no nosso Beit HaMikdash, nos nossos 2 templos sagrados. Então, o que acontece no Shabat, nos Yamim Tovim, né, nos Hagim do povo judeu,
E no Rosh Chodesh, né, todo o início do novo mês, era oferecido um novo korban, era acrescentado mais um sacrifício, que era o sacrifício de Musaf. Então, cada Hag, e também o Shabat, e também o Rosh Chodesh, cada um deles tem um sacrifício por si só, e isso está explícito na Torá. Cada um deles está explícito na Torá qual vai ser o korban que vai ser oferecido nesse momento, né? Nesse dia especial. Então, já que tem um korban a mais no Shabat, no Yom Tov e no Rosh Chodesh, então, paralelamente, foi decretado uma tefilá a mais, uma amidá a mais, que a gente vai fazer, que é a amidá de Musaf. O que ela é composta, a amidá de Musaf? As 3 brahot iniciais são as 3 brahot de louvor da amidá, as 3 brahot finais são as 3 brahot de agradecimento, e, de novo, na parte central, tanto no Shabat, quanto nos Yamim Tovim, e quanto no Rosh Chodesh, a gente não vai fazer pedidos pessoais, então vai ser substituído também pela Kedushat Hayom, pela santidade do dia, mas aqui a gente vai mencionar na Kedushat Hayom, na santidade do dia, justamente o trecho da Torá que está escrito qual é o korban que vai ser oferecido. Então, porque quando a gente pronuncia o korban, é como se a gente estivesse oferecendo esse korban no Beit HaMikdash. Be'avonotei norabim, infelizmente, por causa das nossas muitas transgressões, a gente acaba não tendo hoje em dia o mérito de ter o Beit HaMikdash, de poder realmente fazer os korbanot. Então, a gente pede que Hashem ele dê o mérito para a gente de, em breve, poder estar oferecendo de verdade os korbanot do Beit HaMikdash. Enquanto a gente não pode, o nosso korban é justamente a nossa tefilá. Essa é a avodá, o serviço que ficou no lugar do serviço dos korbanot na época do Beit HaMikdash. Se vocês prestarem atenção também, vale a pena dar uma olhada, tudo isso não pode ficar só na teoria, vale a pena a gente abrir o nosso Sidur e olhar lá dentro tudo isso. Sempre que a gente está fazendo essa amidá de Shabat, a gente vai ver que tem uma linha no nosso Sidur e tem alguma coisa embaixo dessa linha. Isso aqui é quando o Rosh Chodesh, quando o início do mês, ele coincide com o Shabat. Então, o Musaf de Rosh Chodesh, que cai no Shabat, é isso que a gente vai ler embaixo da linha. Então, algumas poucas vezes no ano isso acontece, então a gente tem que estar atento. Quando o Rosh Chodesh ele cai no Shabat, então a gente precisa ler embaixo da linha, por quê? Porque aqui inclui as duas coisas, inclui o Rosh Chodesh e inclui o Shabat. Aqui embaixo da linha, o que tem que tomar mais cuidado, que a tefilá, ela começa, as 3 brahot iniciais são iguais. Depois ele vai diferenciar entre um Shabat normal e um Shabat Rosh Chodesh, e depois o final da tefilá também é igual. Então, por isso a gente tem que estar atento para o começo, para o meio e para o final da tefilá, quando é um Shabat normal e quando é um Shabat que coincide com o Rosh Chodesh. Estamos chegando no finalzinho da tefilá de Shaharit, né? E com o Musaf. A verdade é que Musaf ele pode ser rezado durante o dia inteiro, mas tem uma regra que Zrizim Makdimim le mitzvot. As pessoas ágeis, elas querem fazer as mitzvot o mais rápido possível, então por isso que a gente deve fazer o mais cedo possível o Musaf ainda durante a reza da manhã, isso é o ideal. Então, o Musaf é praticamente, aqui estão me perguntando, o Musaf vai ser praticamente só a Amidá, né, que a gente está acrescentando a mais, porque é como essa Amidá está vindo no lugar daquele Korban a mais que a gente fazia no Shabat, nos Yamim Tovim e no Rosh Chodesh. E no finalzinho da Tfilá, da mesma maneira que a gente faz em todos os dias da semana, vai ter alguns Kaddish que a gente fala, alguns são falados pelo Sheliach Tzibur, alguns são falados pelos enlutados, e a gente vai falar
o Ktoret, né, que é o incenso, a gente vai pronunciar todos os ingredientes do incenso, que é como o incenso que era feito no Mizbeach HaZahav, no pequeno altar de ouro que ficava dentro do Kodesh, né, da parte sagrada do Beit HaMikdash, e a gente pronunciar é como se eu estivesse fazendo no nosso dia a dia, fazendo essa oferenda do incenso dentro do Beit HaMikdash. Vamos fazer o Ayom Yom Shabbat, né? O cântico diário. Todos os dias da semana a gente faz um dos cânticos que é paralelo ao cântico que a tribo de Levi, os Leviim, parte do serviço deles no Beit HaMikdash era fazer cânticos para Hashem, e os cânticos em especial eram salmos de David HaMelech. Então, cada dia da semana os Leviim faziam um cântico específico, e também no Shabbat, Ayom Yom Shabbat Kodesh, hoje é o dia de Shabbat, Shebo Ayu Levim Omrim Bamikdash, que os Leviim, assim eles falavam no Beit HaMikdash. E, finalmente, a gente termina com o nosso hino final da Tfilá, além do Leshaber, e um dos pontos principais, a gente termina a nossa Tfilá com as palavras Venemar Vehai Hashem Lemelech al kol haaretz, e Hashem ele vai ser o rei sobre toda a terra, Bayom Ha'u, e Hashem errado, Shmo errado, naquele dia, o nome de Hashem vai ser um, Deus vai ser um, no mundo inteiro, todo mundo vai reconhecer que só tem um Deus, que só tem uma Torá, que só tem uma forma correta de servir Ele. O Shemo errado e o seu nome vai ser um, porque a gente termina todas as nossas tefilot com essa declaração. Isso é o objetivo de tudo, é onde a gente precisa focar nossa vida, chegar na unicidade de Deus no mundo, chegar no entendimento que o mundo inteiro ele chegue nessa claridade que Deus é um e o seu nome é um só. Algumas sinagogas também têm um costume muito bonito, muito kadosh, muito sagrado, que é o Shira Kavod, que se costumam convidar as crianças com menos de bar mitzvah para fazer isso. Então, eles leem uma parte em voz alta. Em geral, isso é feito com o Aron HaKodesh aberto. As crianças leem e o público todo repete uma parte dessa tefilá, esse Shira Kavod, para trazer honra e louvor para o Criador do mundo. Então, terminamos a nossa reza da manhã e a gente, Baruch Hashem, agora vai entrar na parte do Kiddush. Então, a gente vai voltar para casa da nossa tefilá, a gente vai fazer o Kiddush da manhã. Kiddush da manhã é completamente diferente do Kiddush da noite. A gente já explicou que a mitzvah do Kiddush da noite é mitzvah da Torá. A gente lekadesh o Shabat, a gente santificar o Shabat. E o Kiddush da manhã, ele é um Kiddush derabanan, ele é um Kiddush rabínico. Então, a gente vai falar o Veshamru Bnei Israel, Zahor et Yom HaShabbat, e Baruch Hashem, Borei Peria Gefen, e vamos beber o vinho, vamos fazer Netilat Yadayim, vamos abrir as duas halot, e a gente vai fazer a mitzvah de Seudá de Shabbat. A gente tem mitzvah de fazer 3 Seudot no Shabbat. Então, a gente tem a Seudá da noite, a gente tem a Seudá da manhã, e a gente tem a Seudá Shlishi. Então, a gente vai cumprir agora a mitzvah da segunda Seudá do dia, que é a Seudá, o nosso almoço. E aqui aparece, na maioria dos Sidurim, alguns cânticos, né, que a gente faz durante o almoço, e a gente falou um pouquinho na aula passada, a importância da gente cantar na mesa de Shabbat, demonstrar para Deus quanto a gente está feliz. Quando a gente canta, isso é uma demonstração de alegria, e principalmente que a nossa mesa de Shabbat seja uma mesa de Torá, que a gente possa falar de Divrei Torá, sobre a Parashat Shavua, Baruch Hashem, repetir para outras pessoas coisas bonitas que a gente escutou. É importante a gente anotar, chegar na mesa sempre com coisas bonitas, para a gente poder aumentar ainda mais a santidade da mesa de Shabbat. E, finalmente, a gente vai chegar na tefilá de Minhá de Shabbat,
Minhá de Shabbat, ela é uma reza muito curta. A gente vai ter, começa com Ashrei Yoshvei Beiserra, os Faradim, na verdade, de novo, todo mundo mais, os Faradim têm esse costume mais forte de sempre começar com os Korbanot, lendo o Korban que era oferecido no final da tarde, que é a reza de Minhá, lembrando que no Shabat também eram oferecidos Korbanot no Beit HaMikdash, e então por isso que também no Shabat se lê o trecho dos Korbanot, tanto de manhã quanto de tarde. Depois a gente vai fazer o Ashrei Yoshvei Beiserra e o Vale Tzion. A gente vai, no Shabat de tarde, ter uma nova leitura da Torá. Qual é a leitura que a gente faz? É o mesmo trecho que a gente vai ler durante a semana, na segunda-feira e na quinta-feira, aquele comecinho da nova Parashá, que 3 pessoas são chamadas. Então, é isso que vai ser lido no Shabat à tarde. Lembrando que essas 3 pessoas, a primeira deve ser um Cohen, a segunda deve ser um Levi e a terceira deve ser um Israel. Se não tem Coanim na sinagoga, então a gente chama 3 Israel. Se a gente não tem um Levi na sinagoga, o Cohen é chamado 2 vezes e o terceiro é chamado um Israel. E a mesma coisa no Shabat, o primeiro deve ser um Cohen, o segundo deve ser o Levi e todos os outros devem ser Israel. O Cohen pode voltar a ser chamado só no Maftir. E tudo isso por quê? Porque se alguém vê um Cohen subindo numa outra aliá, pode achar que esse Cohen não é Cohen, ele é Israel, vai ver que é um Cohen, que o pai fez alguma coisa errada, que perdeu a Keuná. Então, para que não tenha um psul, as pessoas não desconfiem que tem alguma coisa errada no status de Cohen dessa pessoa, os Kohanim não devem ser chamados fora da primeira aliá ou do Maftir, né? Quando é a última pessoa a ser chamada, como é uma leitura diferente, então aqui ninguém vai confundir que esse Cohen está sendo chamado no lugar de um Israel. A reza da tarde, então, vai ter a Amidá depois. A Amidá, de novo, mesma estrutura do que a gente explicou até agora. 3 brachot de louvor para Deus, uma brachá de Kedushat Hayom, diferente da reza da noite, diferente da reza da manhã, e as 3 brachot de agradecimento no final, e depois disso é feito a Hazará, é feito a repetição pelo Sheliach Tzibur em voz alta. Só esqueci um pequeno detalhe, antes da leitura da Torá, também a gente vai fazer a mesma coisa, tem a abertura do Aron HaKodesh, que a gente fala, o Vayhi Binso Aaron, o Sefer Torá, ele é conduzido, ele é aberto na Bimá, e depois da leitura ele é fechado, é feita uma mitzvah chamado Agba'ah. Agba'ah, a gente levanta a Torá para todo mundo poder ver essa Torá, e a gente, enquanto está vendo aquela Torá, a gente aponta e fala Vezot a Torá, Asher Samoshe, a gente está testemunhando que aquela Torá que a gente está vendo na nossa frente é exatamente a mesma Torá que Deus apresentou perante Moshe Rabbeinu, que Deus entregou para Moshe e Moshe mostrou para o povo judeu. Então, é uma mitzvah muito importante, essa mitzvah de Agba'ah. O Ramban, ele fala que tem uma das maldições no finalzinho da Torá, maldito aquele que não cumpriu as palavras da Torá. O Ramban fala que isso se aplica para aquele que não levantou a Torá para as pessoas poderem ver e poderem falar Vezot a Torá. Então, a gente vê o Sefer Torá, isso por si só já tem Kedushá, já tem santidade para a gente. Olha que interessante, só a gente vê o Sefer Torá, vê aquele claf, vê o pergaminho com aquelas letras da Torá, então isso também já tem uma grande santidade. E, finalmente, a gente vai terminar a nossa tefilá com o famoso Aleinu Leshabeach e finaliza a reza na tarde. E, normalmente, depois disso, a gente vai cumprir a mitzvah de Seudá Shlishit, de comer a terceira Seudá do Shabat,
Por isso, é uma mitzvah muito grande. Está escrito que o olho do Raham está na sua testa, que quer dizer que o Raham ele pensa na frente. O Raham eino beroshó, que quer dizer pensar na frente. A gente tem que lembrar que tem a mitzvah de 3 seudot no Shabat. Por isso, a pessoa, na hora do almoço, ele tem que comer de uma maneira que ele vai lembrar que daqui a poucas horas ele vai ter que entrar numa nova seudá. Então, por que isso é tão importante? Porque muita gente me fala, Erav, eu comi tanto no almoço, eu não aguento comer a seudá shlishi. A verdade é que ela fala que a pessoa pode cumprir a mitzvah de seudá shlishi só comendo um pouquinho de mezonot, e se nem mezonot, né, comer uma bolacha, comer alguma coisa assim, um pedaço de bolo, se a pessoa não aguenta comer pão, então ele pode cumprir a mitzvah desse jeito, e se nem bolacha ele aguenta, ele pode cumprir com frutas, mas óbvio que é bediavad, não é a maneira ideal de cumprir a mitzvah. A mitzvah é fazer uma seudá, e para ser seudá tem que ter pão. Então, Rahamem no beroshó, se você sabe que daqui a poucas horas você vai ter que fazer uma nova seudá, isso em especial é importante no inverno, que o Shabat é bem mais curto, e a gente acaba chegando à sinagoga à tarde, então tem o Kiddush na sinagoga, muitas sinagogas ainda tem um shiur de Torá, a gente chega em casa meio-dia, senta para comer meio-dia e meio, vai terminar 2:30 da tarde, às vezes tem épocas do ano que 4:30 tem que estar sentando para fazer a Seudah Shlishi. Então a gente tem que ter essa sabedoria de guardar espaço no estômago para Bezrat Hashem, a gente poder cumprir a mitzvah e não cumprir de qualquer maneira, a gente cumprir da melhor maneira possível. Então, guardar espaço na barriga para Seudah Shlishi. Tem também algumas músicas, né, específicas que se costuma cantar na Seudah Shlishi. E, finalmente, também na maioria dos Sidurim aparece Pirkei Avot. O que tem a ver o Pirkei Avot com o nosso Sidur? Então, existe um costume muito forte de se estudar Pirkei Avot quando a gente está nas semanas entre Pesach e Shavuot. Então, tem um costume forte de estudar o Pirkei Avot. Tem muitas pessoas na sinagoga que eles terminam várias vezes o Pirkei Avot durante essas semanas entre Pesach e Shavuot. É por isso que aparece aqui no nosso Sidur o Pirkei Avot. Depois disso, a gente vai ter no Motzei Shabbat. Então, quando a gente for de novo para a sinagoga, ou mesmo quem vai estar em casa, a pessoa, para quem reza as 3 tefilot do dia, a gente vai fazer a tefilá de Arvit. Então, agora a tefilá de Arvit, ela é a tefilá de Arvit da semana. Por quê? Porque a gente só pode fazer o Arvit depois que o Shabat acabou. Depois do Tzeta Kohavim, né, o correto, a gente fazer o nosso Arvit de Shabat. E no Arvit, a verdade é que o costume é meia hora depois, já é suficiente para a gente começar a fazer a tefilá, meia hora depois do pôr do sol, mas para fazer melachot, né, para poder voltar a fazer as coisas que são proibidas no Shabat, o correto é esperar até a saída das 3 estrelas medianas, e tudo isso tem, Baruch Hashem, muitos calendários em vários sites da internet, em revistas que são distribuídas na cidade, para a gente saber o horário correto, que a gente pode voltar a fazer melachot, que a gente pode acender luzes, que a gente pode andar de carro, que pode usar o celular, só quando terminou o Shabat. Então, o Arvit que a gente vai fazer já não é mais Shabat. A gente já vai fazer Arvit do dia da semana, mas a gente vai ter alguns pequenos acréscimos nesse Arvit que a gente faz no Motzei Shabbat. O principal, então, eu vou voltar aqui a alguns Sidurim. Então, isso depende de Sidur para Sidur. Como a gente falou, não existem, da mesma maneira que não existem 2 impressões digitais iguais, também provavelmente não existem no mundo 2 Sidurim iguais. Cada Sidur tem as suas características, cada Mehaber, cada pessoa que quis montar o seu Sidur
Tem coisas que ele acha importante aparecer, tem coisas que ele acha que não é importante. Mesmo a ordem, tem pequenas diferenças na ordem que as coisas aparecem. Então, por exemplo, no meu Sidur, não tem o Arvit de depois do Shabat, com as suas diferenças, então tem que voltar para o Arvit normal da semana, porque, como a gente já falou, já terminou o Shabat, e a gente vai acrescentar, a diferença vai ser só na Amidá, e depois da Amidá vai ter um pequeno trecho. Então, o começo do Arvit é igual, a gente vai fazer o Barehu, né? Quando a gente está na sinagoga, em casa não se faz o Barehu, se não tem minyan, não tem Barehu, a gente vai começar as brachot antes da Midá, do Shema Israel. Vamos fazer o Shema Israel, as brachot depois do Shema Israel e a Midá. Então, essa Midá é a Midá normal da semana. A gente vai começar as 3 brachot de louvor para Deus. Na quarta brachá, que é Atah Ronen Leadam Dat, o Melamed Lenosh Binah, a gente vai fazer um pequeno acréscimo que é chamado de Avdalá. A gente pode fazer a Avdalá dentro da Tfilá. Só isso não isenta a gente de fazer a Avdalá verdadeira, que a gente vai chegar lá, que é com a vela, com as especiarias, a gente vai chegar na Avdalá. Mas o que a gente fala na Avdalá da Tfilá? Atah Ronantano Lemadat Toraterra, o telamedendo la sot chukei retzonecha. Então, Deus ele ensinou para a gente cumprir todas as mitzvot, todas as leis da Torá, e a gente termina falando que a gente possa começar a nossa semana Vetavdel Hashem Elokeinu ben Kodesh lechol. Você, Deus, fez uma separação entre o que é sagrado e o que não é sagrado, o que é secular e o que é sagrado, Benor lechosher, entre a luz e a escuridão, Ben Israel Amim, entre o povo judeu e todos os outros povos do mundo. Então, de novo, a gente está reconhecendo o presente que Hashem deu para Am Israel, que é o Shabat. Ben Yom Hashvi'i lesheshet yemei hamaseh, entre o 7º dia e os 6 dias que a gente pode fazer todas as melahot, mas no 7º dia é o dia da gente descansar, da gente se comportar como Deus, que ele criou durante 6 dias, e no 7º dia ele parou de fazer as suas criações. Então, isso é chamado de Avdalá na Tfilá. Para quem faz isso na Tfilá, então, tecnicamente, ele já pode voltar a fazer melahot, mas a gente não pode comer nada ainda até fazer a Avdalá, que a gente vai explicar, Avdalá com o copo de vinho e com a vela. Tem opiniões que pode tomar água antes da Avdalá, então depois da Tfilá e antes da Avdalá a gente poderia tomar água, mas não pode comer nada. E tem gente que é rigoroso de nem mesmo beber água até que a gente faça a nossa Avdalá. E mais um acréscimo que é feito também depois da Midá, a gente faz um acréscimo que é do Vihi Noam Yoshev Beseter Elyon Viatá Kadosh Yoshev Tehilot, que a gente fala o Kadosh, 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 é mais um trecho da nossa Tfilá que aparece na maioria dos Sidurim, na Tfilá de Arvit da semana, mas que durante a semana a gente não faz isso só no Motzei Shabbat, só quando a gente está fazendo esse Arvit que termina o Shabbat. Então, isso é um acréscimo especial que é feito no Motzei Shabbat. Existe também uma outra Tfilá, e isso aparece, interessante, aparece na Mishnah Brurá como uma obrigação, mas, infelizmente, pouca gente faz. E tinha até um rabino de uma sinagoga que eu ia, que ele brincava e falava: quem quer dinheiro? É um trecho da Tfilá que ele junta muitas das brachot que aparecem na Torá, a brachá que o Yaakov deu para os filhos, várias brachot que Deus deu para o povo judeu. Então, tudo isso é como se fosse uma coletânea de brachot da Torá que a gente vai ler no Motzei Shabbat, e isso também é alahá. É alahá, a gente lê isso, mas, infelizmente, pouca gente conhece essa alahá,
e pouca gente fala isso. Então, já no meu Sidur, isso aparece no final do Shabat, né? Por mais que tenha que voltar no meu Sidur para fazer o Arvit de Motzei Shabat, do final do Shabat, junto com o Arvit da noite da semana, e depois tem que, de novo, no Sidur, ir para essa tefilá que a gente faz no Motzei Shabat. Por isso que a gente tem que conhecer bem o nosso Sidur, porque muitas vezes a gente vai ver nos Hagim, muitas vezes tem que ficar saltando de uma parte para outra da tefilá. Quanto melhor a gente conhecer o Sidur que a gente reza, a gente vai ficar menos perdido na tefilá, mas lembrando que o melhor amigo do homem não é o cachorro, o melhor amigo do homem é o índice que aparece no nosso Sidur, que a gente pode, qualquer Sidur que a gente pegar na sinagoga, nem sempre vai ser um Sidur que a gente está acostumado. Às vezes vou numa outra sinagoga que eu não estou acostumado a rezar nessa sinagoga. Então, é bom dar sempre uma olhada para saber em que partes que estão a tefilá, para não ficar perdido no meio da tefilá. Por isso, mais uma dica que eu sempre dou, quando a gente vai numa sinagoga que a gente não está acostumado, chega um pouquinho antes, já pega o seu lugar, já pega o seu Sidur, já dá uma folheada no Sidur, se não é um Sidur que você está acostumado, e, inclusive, tenho um costume de marcar as páginas do Sidur para não ter que ficar procurando, pega um papel, pega alguma coisa, um guardanapo, marca as páginas do Sidur. Isso vai ser muito importante. A gente não vai conseguir chegar hoje, mas quando a gente der uma olhada na tefilá dos Hagim, a gente vai ver que toda hora tem que ficar saltando de uma parte do Sidur para outra. Então, é muito importante deixar marcado antes de começar a tefilá, para a gente não ficar completamente perdido durante a tefilá. E só para a gente terminar, hoje vamos explicar um pouquinho o Seder da Havdalah. Então, a Havdalah de Shabat, ela é composta por algumas partes, né? A gente começa falando Ine keleshoati eftach velo efchad, ki aziv ezimrat ko Hashem, vaihi lilishua. Então, são alguns psukim que a gente pede proteção para Hashem. Hashem tzvakot imanu, misgavlanu, Elokei Yaakov Sela. São tudo psukim que a gente vai ler, né? E ter o costume de todo mundo repetir em voz alta depois antes do Sheliach Tzibur, que a gente fala, né, que la Yehudim aita orá vesimcha vesasson vikar, quente lá para os Yehudim tinha luz, tinha alegria, tinha regozijo e tinha só coisas boas, que também seja assim para a gente. Isso é um trecho que a gente tira, é um passuco da Megilat Esther, depois da salvação do povo judeu, de toda aquela escuridão que foi quase o extermínio do povo judeu nas mãos do Amã. Então, depois disso veio uma grande luz, uma grande alegria para o povo judeu. Então, que assim também seja o começo da nossa semana. A gente sabe que toda a brachá da semana depende do nosso Shabat. Quanto mais a gente honrar o Shabat, quanto mais a gente cumprir o Shabat, quanto mais alegria a gente tiver no Shabat, mais brachá a gente vai trazer para a nossa semana. Então, a gente começa a dar lá com esses psukim, depois a gente vai fazer o Boré Priya Gefen. Então, a gente tem que estar com um copo de vinho para fazer a Avdalá. Depois a gente vai fazer o Boré Minei Bessamim, a gente vai cheirar especiarias. Por que isso? Da onde vem esse costume, essa lei da gente cheirar as especiarias? Está escrito que no Shabat a gente recebe uma Neshama Yeterá. Muita gente traduz que a gente recebe uma Neshama a mais. Não é que é uma Neshama a mais. Na verdade, a Neshama, parte dela está conectada com o nosso corpo e parte da Neshama está conectada com os mundos superiores. No Shabat, uma parte a mais da nossa Neshama, ela se conecta com o corpo, quer dizer, ela santifica mais o corpo. Não é uma Neshama a mais, é uma parcela a mais da nossa Neshama que se conecta com a parte mais baixa, com o nosso corpo, e santifica ainda mais o nosso corpo. O
que acontece no Motzei Shabbat? Essa parcela ela se desconecta do corpo e deixa um vazio. Então, por isso, a gente cheira uma coisa gostosa, que é como se fosse um consolo para a nossa alma pela perda que a gente teve aí dessa Neshama Yeterá. A gente sabe que a palavra areia, reach é cheiro. Cheiro é a mesma raiz de ruach, que é espírito. Quer dizer, o cheiro ele tem um componente espiritual também, e isso traz um consolo para a alma, para essa perda dessa parte a mais que estava conectado com o corpo durante o Shabat e que a gente perde no Motzei Shabbat, quando perde o Shabat, quando acaba o Shabat. Depois a gente vai fazer Borei Meorei Haesh, né? A gente vai fazer a brachá no fogo, e aqui a Allahá tem que ser uma vela trançada. Para quem não tem uma vela trançada, não tem problema, pode juntar 2 fósforos, né? Tem que ser 2 fogos separados que vão se juntar, então pode ser com 2 fósforos, para quem não tiver uma vela trançada. E por que esse fogo? O que tem a ver o fogo quando a gente acaba o Shabat? Então está escrito que Deus, quando acabou o Shabat, ele deu de presente para Adam Arishon o fogo. Então toda aquela história, as historinhas que o fogo foi descoberto sem querer, o homem sem querer estava raspando uma pedra na outra, uma madeira na outra, e nisso, sem querer, nasceu fogo. Isso deixa lá para os historiadores que acreditam que eles vieram do macaco. Isso não é o que a Torá ensinou. O fogo foi um presente que Deus deu para Adam Arishon depois do Shabat. Então, por isso que a gente olha para o fogo, e tem um costume interessante, né, da gente olhar o reflexo do fogo nas nossas unhas. Por que isso? Uma das explicações incríveis que eu escutei é que Adam Arishon, o corpo dele inteiro, ele era recoberto, era coberto por unha. Então, o corpo dele inteiro era de unha, e depois da transgressão que ele fez, então se reduziu só para a ponta dos dedos. Então, para a gente lembrar, né, do erro de Adam Arishon, mas o que significa que Adam Arishon, ele era feito inteiro, o corpo dele era de unhas? Qual é a ideia que está por trás? Então, Adam Arishon, da mesma forma que a unha, para a gente é uma coisa completamente secundária. A unha é uma parte que não é viva do corpo, né? Uma parte de células que já morreram, uma coisa completamente secundária. Então, assim era o corpo inteiro de Adam. Adam, para ele, o corpo é completamente secundário, porque ele sabe que o principal é a alma dele. Infelizmente, depois do erro de Adam, a gente perdeu essa claridade, e por isso a gente olha o reflexo na nossa unha, primeiro para ter um proveito daquela luz que está sendo feito a brachá. Então, por isso muita gente tem o costume de apagar as luzes para que você possa ver o reflexo da vela na tua unha e está tendo um proveito daquela luz que a gente fez a brachá, e também para a gente lembrar do erro de Adam Arishon e o quanto a gente hoje em dia transforma o nosso corpo no principal e a nossa alma, infelizmente, em algo secundário. E, finalmente, a gente faz a brachá da Avdalá, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Amavdil ben Kodesh lehol. Olha só, muito parecido com a Avdalá que a gente leu na Tfilá, que a gente acrescenta na Midá. Aquele que separou o Kodesh e o que é sagrado, o que não é sagrado, a luz e a escuridão, Israel e os outros povos, o 7º dia e os 6 dias que a gente pode fazer as melahot. Baruch Ata Hashem Amavdil ben Kodesh lehol. Deus abençoado que separou entre o que é sagrado e o que não é sagrado. Então, de novo, um reconhecimento e um grande agradecimento que Baruch Hashem, Deus deu para a gente esse presente, um dia por semana, a gente poder estar imerso em santidade. Por isso que é tão importante, Bezrat Hashem, a gente respeitar o Shabbat, a gente se desconectar do mundo material e se conectar com o espiritual, realmente ser um dia de Torá, um dia de reflexão, um dia para a gente se dedicar para a nossa alma e parar de se dedicar para o corpo, a gente conseguir vencer. A gente está completamente viciado no computador, no celular, no carro, em todo mundo, né, material. É o dia da gente, Baruch Hashem, poder falar: eu não sou escravo
Um dia da minha semana, eu vou me libertar do meu celular, eu vou me libertar do meu computador, eu vou me libertar de todas as tecnologias e eu vou me conectar com Deus e eu vou me conectar comigo mesmo. Shabbat Shalom para todo mundo.